Oi pessoal, tudo bom? Bem, este vídeo é para nós fazermos exercícios sobre limites laterais. Então, primeiro exercício, seja f de x igual a x menos 1 quando x for menor ou igual a 3, e a 3x menos 7 quando x for maior que 3. Então, calcule limite desta função quando x tender a 3 pela esquerda. Relembrando, o expoente negativo nos números ou positivo significa de que lado eu estou chegando deste número. Quando é negativo, é que eu venho chegando do lado esquerdo. Quando é positivo, do lado direito. Então, tenho aqui a reta x. Então, aqui é o número 3. Se eu chego pela direita, por aqui, vou me aproximando do 3 por aqui, eu represento como 3 elevado a mais. Estou chegando pela direita. Significa que eu vou chegar o mais próximo possível do 3. Então, numericamente falando, eu estou chegando no 3,000 infinito 001, tá? Então, é um número impossível de ser alcançado, né? Se eu chego por aqui, pela esquerda, é 3 elevado a menos. Significa que eu vou até o número 2,999999, tá? Isso que significa chegar pela direita e pela esquerda. Porque, de novo, o limite tende a 3, não é igual a 3, certo? Então, vamos lá. Pela esquerda, por aqui, os números chegando por aqui são menores que 3. Então, nós vamos usar esta equação, x menos 1. Então, limite de x menos 1 com x tendendo a 3 pela esquerda. Agora, a gente substitui o x por 3. 3 menos 1, 2. Então, o limite é igual a 2. 2 chegando pela esquerda? Não. Só me interessa essa história de chegar pela esquerda ou pela direita na minha resposta quando for o zero. Porque o zero faz diferença. Se eu estiver me aproximando, aqui, se for zero. Se eu estiver me aproximando do zero pela direita, eu vou encontrar um número muito pequenininho positivo. Se eu estiver chegando pela esquerda, eu vou encontrar um número muito pequenininho negativo. Então, apenas no zero é que me faz diferença se eu estou chegando pela direita ou pela esquerda, tá? Nos outros números não faz, o 3 faz diferença se eu estiver chegando pela direita ou pela esquerda? Não, qualquer um desses dois números vai ser positivo, certo? Então, vamos lá. Limite da função, agora x tendendo pela direita, quer dizer, valores maiores do que 3. Então, a gente vai usar a equação 3x menos 7. E vamos substituir o x por 3. Então, 3 vezes 3, 9, menos 7, 2. Como os limites pelas laterais são iguais, significa que o limite tendendo a 3 existe. E é igual a 2. 2 que nós encontramos aqui. Então, aqui eu não tenho os gráficos para visualizar, para poder ver quais são os valores, né, chegando pela direita ou pela esquerda. Quando eu não tenho os gráficos, a gente vai e substitui o número na variável x, certo? E vamos ver o que vai dar. Então, continuando ainda no mesmo exemplo, né? Agora, vamos calcular o limite da função com x tendendo a 5 pela esquerda. 5 é maior que 3, então a gente vai usar 3x menos 7. Substituindo x por 5, 3 vezes 5, 15, menos 7, 8. Agora, com x chegando pela direita, continua sendo, o 5 pela direita é maior que 3. Então, 3x menos 7. Substituindo, vamos ter o mesmo resultado, 8. Como os limites laterais são iguais, existe o limite da função com x tendendo a 5. Bem, mais um exercício. O gráfico. Olha a nossa função aqui, que bonitinho, né? Então, este gráfico aqui, essa tabela aqui de cima, é para x menor ou igual a 3. Então, quando x for 3, que a gente usa x menos 1.
o y fica 2. Quando x for 2, fica 1. Quando for 1, 0. Então, aqui está o gráfico, né? Ó. Quando x for igual a 3, o y é 2. Quando é 2, 1. 1 é 0. Menos do 0 vai dar menos 1. Menos 1, menos 2. Menos 2, menos 3. E 3x menos 7 quando for maior que 3. Então, eu fiz o 3 aqui clarinho, porque maior que 3. O próximo número depois de 3 eu já posso usar. Então, eu tenho que usar o 3 como referência, que é essa parte verde, né? Então, nesta equação, o 3 vale 2. Né? E por que eu posso fazer? Por causa do limite. Nós não calculamos os limites laterais? Encontramos 2 e 2, chegando pela esquerda e chegando pela direita. Então, é a partir desse limite que inicia o meu gráfico. Então, ó, daqui. Então, quando 3 tende a 2. Ó, quando tende a 3 pela direita, tende a 2 o y. Então, está aqui. Quando for 4, 5. Né? Quando for 5, vai dar 8. Então, lá em cima não aparece aqui no meu gráfico. Bem, mais um exercício. Ó. Seja h de x igual. Temos duas sentenças. X ao quadrado menos 2x mais 1 para x diferente de 3. 7 para x igual a 3. Calcule o limite da função h de x com x tendendo a 3. E esboce o gráfico. Então, como aqui, para eu saber o limite tendendo a 3, eu tenho que saber tendendo a 3 pela direita e tendendo a 3 pela esquerda. Se forem iguais, existe. Então, aqui, tendendo a 3 pela direita. Substituímos. Ó, 3 pela direita ao quadrado, menos 2 vezes 3 pela direita, mais 1. Aí vai dar 9 menos 6 mais 1. Como esta resposta não zera, então não me interessa aqui se é chegando pela direita ou não. Então, 9 menos 6, 3 mais 1, 4. Agora, com x chegando pela esquerda ao 3. O que a gente faz? Substitui do mesmo jeitinho. Ó, vai dar 9 menos 6 mais 1 também. Então, vai dar 4. Como os valores dos limites laterais são iguais, então existe o limite do x tendendo a 3, que é igual a 4. Certo? Então, vamos ao gráfico. Ó, o que a gente está vendo aqui? X ao quadrado menos 2x mais 1, se x for diferente de 3. Para o x igual a 3, o meu y vale 7. Então, ó, uso a equação, a sentença, para x diferente de 3. E faço as substituições. O 3 está mais clarinho, porque não vale, né? O y tem que ser igual a 7. Mas, por causa dos limites, a gente precisa desse valor para poder desenhar o gráfico. Então, está aqui o gráfico, ó. Quando x for igual a 3, ó, meu y é 7. Por isso, bolinha aberta aqui, tá? Mas, ó, bolinha aberta aqui no 4. Por quê? Eu chegando pela direita, ó, tende a 4. E eu chegando pela esquerda, também tende a 4. Certo? Aí, ó, quando for 2, vai ser 1. Quando for 1, o y vai ser 0. Quando x for 0, o y vai ser 1. Quando for menos 1, o y vai ser 4. Quando for menos 2, o y vai ser 9. Desculpe. Terceiro exercício. Seja f de x igual x ao quadrado menos 2x mais 2, se o x for menor que 1. E 3 menos x, se o x for maior ou igual a 1. Determine o limite desta função quando o x tende a 1, se existir. Então, como eu não tenho gráfico para determinar, eu tenho que calcular os laterais, tendendo a 1 pela direita e pela esquerda. Vamos começar pela esquerda. Pela esquerda, significa que o x vai ser menor que 1. Então, a gente usa a sentença x ao quadrado menos 2x mais 2. E substituímos por 1. Então, ó, 1 ao quadrado, 1. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 1. Mais 2, 1 positivo como resposta. Agora, com x tendendo a 3, tendendo a 1. É que eu vi esse 3 aqui e falei. Tendendo a 1 pela direita, quer dizer, o x é maior que 1.
Então, nós vamos usar a sentença 3 menos x. Vamos substituir o x por 1. Então, 3 menos 1, 2. O que acontece com esses limites laterais? Ó, são diferentes. Logo, o limite da função com x tendendo a 1 não existe. Só vai existir se forem iguais. Quarto exercício. Sempre a mesma coisa. Pede tendendo a um determinado valor. Como não temos o gráfico, calculamos chegando pela direita ou pela esquerda. Por quê? Porque aqui nós temos uma função composta. Tá? Então, a gente trabalha dessa maneira. Quando é uma função simples, né, tem apenas uma sentença, a gente substitui direto por 0 ou direto por 2. Tá? Então, vamos lá. Seja h de x. Ó, x, se x for menor que 0. X ao quadrado, se x for maior que 0 ou menor ou igual a 2. E 3 menos x, se x for maior que 2. Então, para calcular com x tendendo a 0, limite, e x tendendo a 2. Vamos lá. Tendendo a 0. Então, chegando no 0 pela esquerda, significa que o x é menor que 0. Vamos usar essa sentença. Vamos calcular o limite de x. Substituindo, encontramos 0. Agora pela direita. Né? Então, é maior do que 0 o valor do x. Ó, x, quando é maior que 0, a gente usa x ao quadrado, até menor ou igual a 2. Então, vamos calcular o limite de x ao quadrado com x tendendo a 0 pela direita. Substituindo, 0 ao quadrado, 0. Como esses dois limites são iguais, significa que existe o limite de h de x com x tendendo a 0, que é 0. Agora vamos ao item B, que é do x tendendo a 2. Então, pela direita significa que o meu x é maior que 2. Então, nós vamos usar a sentença 3 menos x. Substituímos por 2. Vamos ficar com 3 menos 2, 1. Agora, pela esquerda, ó, vamos usar qual sentença? Aqui, do x maior que 0 e menor ou igual a 2. Então, vamos usar o x ao quadrado. Substituímos. 2 ao quadrado, 4. São valores diferentes dos limites laterais. Então, também não existe o limite de h de x com x tendendo a 2.